Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a filosofia. Então, dando continuidade, vimos na aula anterior um pouco do processo, da filosofia, ou seja, o surgimento dela e a sua história ao longo do desenvolvimento, da humanidade. Com isso, a gente vai dando continuidade agora nesse processo filosófico, ou seja, com esse contexto da filosofia que se evoluiu ao longo do tempo. Então, no primeiro momento, a gente vai ver um pouco sobre essa filosofia antiga, que corresponde ao período do surgimento da filosofia, que foi grega, no século 8, antes de Cristo, ou seja, ela iniciou no século 7 até o século 5 na Grécia, mas ela só correspondeu mesmo seu contexto filosófico definitivamente na filosofia antiga no século 8. Por quê? Ela surgiu da necessidade de explicar o mundo de um novo modo. Como era isso? Os filósofos buscavam encontrar respostas racionais para a origem das coisas, ou seja, os fenômenos da natureza e a própria existência da racionalidade humana. O termo filosofia é de origem grega e significa amor ao saber, ou seja, a busca pela sabedoria. Então, amor pela sabedoria. Então, tudo isso corresponde à origem do termo filosofia. De tal modo que, durante essa transição do pensamento, místico para o racional, os filósofos acreditavam conseguir transmitir, a mensagem dos deuses. A partir daí, os deuses e as entidades mitológicas serviam de inspiração para a filosofia nascente. Então, nesse sentido, podemos perceber que a filosofia começou a dar os primeiros contatos com a humanidade, buscando interagir, explicando todos os fatores relacionados àquele momento, e os temas específicos ao nascer realmente da filosofia começou a ser apurado, e desenvolvendo assim uma certa resposta para poder obter, essa questão racional do pensamento humano. Por esse motivo, no início, a filosofia estava intimamente relacionada com a religião, ou seja, pelos mitos, pelas crenças e etc. Assim, o pensamento místico foi o que? Dando lugar ao pensamento racional, ou seja, ainda do mito ao logos. O logos, significa racionalidade, raciocínio, um modo racional de ver as coisas, de pensar. Então, a filosofia começou a se construir nesse contexto, na filosofia antiga, após que os mitos começaram a perder sua força, na sociedade, e surgindo assim uma filosofia racional de entender os fatores. A gente podemos citar os principais filósofos que fizeram isso, foi o período socrático, O período socrático, que teve o surgimento desses filósofos como Sócrates, depois Platão e Aristóteles, e também os sofistas, Os filósofos sofistas, que também mudou a direção, da filosofia naquele momento. Com tudo isso, com esse crescimento filosófico e o pensar, da filosofia ou filosofar, começou a investigar, o ser humano baseado em todos esses temas específicos que começou a se estar relacionado com a sociedade. Então, o contexto histórico do surgimento da filosofia. A filosofia antiga surgiu com uma substituição do saber místico, como eu falei para você, ao da razão. Isso ocorreu com o surgimento da polis grega, que era a cidade-estado. Essa nova organização grega foi fundamental para a desmistificação do mundo através da razão, do raciocínio, do pensamento, A partir daí, é com isso que surgiu essas reflexões filosóficas, Essas reflexões dos filósofos, que é essas atividades reflexivas. Mais tarde, as discussões que ocorriam em praça pública, juntamente com o poder da palavra e da razão, que era o logos, que levaram, a criação da democracia. Então, com o surgimento da filosofia, começou os primeiros contatos, do ser humano ao seu desenvolvimento do seu intelecto.
com tudo isso, com esse apuramento, né, de pensamento, apuramento desse contexto filosófico na filosofia antiga que surgiu na Grécia, né, o desenvolvimento intelectual do homem levou, né, à criação da política e com isso a democracia surgiu, né, os primeiros contatos da democracia, onde o poder realmente naquele momento era compartilhado por todos realmente com as pessoas que viviam naquela cidade-estado. O período da filosofia. Então, lembra-se que a filosofia está dividida didaticamente em 4 períodos, gente. Como falei para vocês, a filosofia antiga, que é o que a gente está relembrando agora, né? Que é um contexto. A filosofia medieval é o que a gente vai ver, né? A partir do momento que a gente terminar a nossa introdução, a gente vai começar a ver um pouco da filosofia medieval, ou seja, da filosofia média, né? E mais na frente também vamos ver a filosofia moderna, né, em outro contexto, e a filosofia contemporânea, que é o dias atuais que vivemos. Então, aí está as 4, né, divisão da filosofia, ou seja, dos períodos, né, que é a filosofia antiga, que foi o surgimento, né, dos primeiros filósofos pré-socráticos e o período socrático e até os sofistas. Depois vamos entrar na filosofia média, que também é conhecida como a filosofia medieval, onde foi uma filosofia cristã, que a partir do momento a fé começou a substituir o contexto da razão, né? E com tudo essa preliminares, né, do sentido da filosofia, começou a modificar de acordo com a evolução de cada sociedade no seu tempo, buscando assim concepções de entender, né, essa sociedade que estava evoluindo, e a filosofia começou a buscar conceitos para explicar, né, esses temas que estariam relacionados à sua questão didática. Então, como falei para vocês, a filosofia grega, né, está dividida em 3 períodos. A partir do momento que a filosofia surgiu na Grécia Antiga, como falei para vocês, que é a filosofia antiga, ela também dividiu em 3 períodos importantes para a gente conseguir entender o percurso da filosofia e dos filósofos que estavam desenvolvendo a sua teoria, né? Primeiro foi o período pré-socrático, que foi o século 7 ao século 5 a.C., corresponde ao período dos primeiros filósofos gregos que viveram antes de Sócrates. Os temas estão centrados na natureza, do qual se destaca o filósofo grego Tales de Mileto, né, que ele acreditava que o elemento primordial naquele momento era a água, que podia dar resposta, né, à evolução da sociedade e também da própria existência do homem. Tivemos também o período socrático, que foi do século V ao século IV a.C., também chamado de período clássico. Nesse momento surge a democracia na Grécia Antiga. Seu maior representante foi o filósofo grego Sócrates, que começou a pensar sobre o ser humano, e além dele merece destaque Aristóteles e também Platão, que deram continuidade à sua filosofia, né, naquele momento, a sua filosofia da Grécia Antiga. Depois disso aí, temos o período helenístico, né, que é um período do século IV ao século VI, né, depois de Cristo, no século IV antes de Cristo ao século VI depois de Cristo, que além desses temas relacionados com a natureza e o homem, nessa fase os estudos estão voltados para a realização humana por meio de virtudes, moral, valores e da busca da própria felicidade, onde tivemos aparecimento de várias escolas, e nessas escolas esses filósofos tratariam desse tema, que era a questão da felicidade, que era em busca do desenvolvimento dessa nova sociedade que estava evoluindo. Então a gente vimos aí, né, gente, um pouco, né, desse desenvolvimento, esse desfecho da filosofia antiga, né, desde o início, da sua origem, até realmente os períodos que começou e marcou, né, a filosofia antiga naquele momento. Então fique com Deus, né, fica com essa grande palavra aí em Libras. Obrigado, até a próxima.